tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula de História. Revisando o nosso assunto, capítulo 5, a Revolução Industrial, e trabalhando com os textos das páginas 120 e 121. E responder também as questões dos referidos textos, dos textos das páginas 120 e 121. Vamos para os nossos slides. Aqui o texto da página 119. Embora o trabalho infantil seja constante na história da humanidade, ganhou evidência a partir da Revolução Industrial do século XVIII e XIX. Segundo o historiador inglês Edgar Thompson, na Inglaterra, por exemplo, houve uma intensificação drástica na exploração do trabalho de crianças. Entre 1780 e 1840, período em que as transformações na produção estavam em curso com a introdução do sistema de fábrica, crianças trabalhavam nas minas de carvão e nas fábricas, quase todas doentias, franzinas, frágeis, além de andarem descalças e mal vestidas. Muitas não apresentavam ter mais de 7 anos, escreveu um médico sobre as que trabalhavam em uma fábrica em Manchester. As jornadas eram longas, tanto quanto as dos adultos, variando de 12 a 15 horas diárias. Os salários eram muito baixos, apenas um complemento era a pequena renda familiar, e as fábricas sujas, escuras, mal ventiladas. Porém, o trabalho infantil não fosse novidade já nessa época, segundo Thompson. A diferença entre o que era antes realizado no âmbito familiar e o sistema fabril é que este último herdou as piores feições do sistema doméstico, numa situação em que não existiam as compensações do lar, utilizando o trabalho de crianças pobres, explorando-as com brutalidade tenaz. Porém, os anos de 1830 a 1840 foram de intensa agitação operária pela melhoria das condições de trabalho e redução da jornada, tanto dos adultos quanto das crianças. Comitês pela redução da jornada foram criados e o movimento de apoio às crianças operárias cresceu e ganhou adeptos em outros setores da sociedade. Nós vamos agora para o texto, para o outro texto, o texto da página 121, que começa na página 120. A arrancada industrial teve início na Inglaterra. Deu origem às fábricas, primeiras unidades produtivas, inicialmente voltadas para a produção de tecido de algodão e de lã. 100 anos depois, navios a vapor levaram essas manufaturas inglesas a todo o planeta, enquanto as fábricas da Alemanha, da França e dos Estados Unidos entravam na corrida pelos mercados mundiais. A partir da década de 1850, com a chegada do petróleo e da eletricidade, o mundo moderno começou a se configurar. A outra fase do crescimento industrial foi a degradação do meio ambiente, também com grande escala. Os resíduos de carvão que moviam as máquinas a vapor dos metais e de outras substâncias eram simplesmente descartados na água, no ar e no solo, sem considerar os possíveis resultados de tais práticas. Hoje sentimos na pele os efeitos dessa inconsequência, que os altos índices de poluição associados ao carvão, ao petróleo e à eletricidade. Quase 90% de toda a energia gerada no mundo provém de 3 combustíveis fósseis: carvão, petróleo e gás natural. Carvão, de uso mais antigo, é mais empregado atualmente em países asiáticos,
como a China, onde 70% da energia gerada resulta da queima desse combustível, além de estimular, juntamente com o petróleo, o aquecimento planetário. O carvão contribui diretamente para as chuvas em alta concentração de ácido em sua composição. Outros danos ambientais resultam da poluição das águas e do solo, nas proximidades das minas de carvão. Além disso, o homem destruiu florestas inteiras para obter carvão vegetal e lenha. O desmatamento tornou os rios mais vulneráveis à erosão. Agora nós vamos para o estudo do texto da página 120. Letra A. Em que época a exploração do trabalho infantil foi intensificada? Por quê? Aí nós vamos que eu reforço, friso que vocês podem responder com as palavras de vocês, desde que esteja dentro do contexto, desde que esteja de acordo com o texto. Aí vamos aí para a resposta proposta. Vocês podem colocar entre 1780 e 1840, por causa da introdução e do fortalecimento do sistema fabril, em que o industrial preferia contratar as crianças porque podia submetê-las a salários mais baixos do que a dos adultos. B. Como era o trabalho infantil na época da Revolução Industrial? Aí, resposta proposta. O trabalho infantil era feito nas minas de carvão e nas fábricas, onde as crianças eram exploradas de maneira brutal, recebendo em troca salários muito baixos. Muitas dessas crianças ficavam doentes e sofriam por causa das longas jornadas e das péssimas condições de trabalho. Letra C. O que os operários ingleses do século XIX fizeram para mudar as duras condições de trabalho, tanto das crianças quanto dos adultos? Aí a proposta aí da letra C. Criaram comitês pela redução da jornada. Letra D. O trabalho infantil ainda é uma realidade em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. Em sua opinião, quais atitudes podem ser tomadas para combater o trabalho infantil em nosso país atualmente? A resposta da letra D é pessoal, que vocês podem colocar o quê? Investindo por exemplo, investindo nas crianças, na educação das crianças, dando condições a seus pais de trabalho, garantindo a geração de renda para a família, para que evite que as crianças trabalhem, para que as crianças elas tenham o direito de serem crianças e elas se preparem para uma vida futura, que é estudando. As questões do texto da página 121. Letra A. Cite elementos que caracterizam o mundo moderno de acordo com o texto. Aí vocês podem estar colocando aí o petróleo, a eletricidade, responsável pelo provimento de grande parte da energia da atualidade. B. Quais foram os prejuízos ambientais causados pela industrialização? Que vocês podem estar colocando aí na letra B. Os altos níveis de poluição provocados pela emissão de resíduos de carvão, de metais e de outras substâncias na água, no ar e no solo. A letra D. Quais são as consequências para a natureza da queima de combustíveis fósseis? Aí, resposta sugerida aí, a letra D. As consequências para a natureza da queimada de combustíveis fósseis são o aquecimento planetário, as chuvas ácidas, a poluição das águas e do solo e o desmatamento de florestas inteiras, o que torna os rios mais vulneráveis à erosão. A letra E. Em sua opinião, quais são as vantagens da industrialização e as desvantagens? Justifique sua resposta. Que é também pessoal, que vocês podem estar comentando que a vantagem da industrialização é o quê? É a produção de mercadoria,
mais emprego para as pessoas, né? Tornar a vida moderna mais fácil. E a desvantagem é justamente quando se tem o quê? A questão da poluição, tanto dos rios como do ar, né? E essa questão que com a industrialização também se tem a questão da poluição e que também a questão da industrialização ela vai também ampliar a desigualdade social. Por quê? Porque quem não tem condições de gerar capital vende sua força de trabalho e nem por um salário que nem sempre recebe um salário digno para garantir a sua sobrevivência. Pode ser nessa linha. A resposta da letra E, que é pessoal, que vocês, né, podem estar dando essa resposta. Agora, vamos revisar o nosso assunto, fazer uma revisão breve do que nós já estudamos sobre a Revolução Industrial. A gente viu que o processo da Revolução Industrial é quando vai fazer o quê? Quando vai acontecer mudanças dentro da sociedade no modo de se produzir mercadorias. Que essas mudanças, apesar de acontecerem no modo de se produzir mercadorias, mas elas também vão levar consequência para as questões na sociedade, as questões sociais, como também nos aspectos econômicos. Elas vão interferir também nos aspectos sociais, nas transformações dentro da sociedade e também na economia, porque o sistema econômico que se afirma no advento da Revolução Industrial é o capitalismo. Então, nós temos aí, antes, né, como era produzido essas mercadorias, trabalho manual, o artesão dominava todo o processo do seu trabalho, ele conhecia passo a passo, ele trabalhava muitas vezes na oficina, no fundo da sua casa, com a ajuda da sua família. Com o advento da Revolução Industrial, vai surgir o trabalho da maquinofatura, o trabalho com a máquina produzindo mais, para se garantir mais produção, para se garantir mais lucro, né? Então, o trabalho da maquinofatura com as máquinas, a divisão do trabalho, o trabalho em série, maior produção e maior lucro. Essa divisão do trabalho aí vai fazer com que o trabalhador, o operário, o proletariado, o assalariado, ele não tenha mais autonomia no seu trabalho. Ele não conhece mais o passo a passo do seu trabalho porque ele só se especializa em uma atividade. Ele só realiza uma atividade. Então, ele vai perdendo, o trabalhador vai perdendo autonomia, o conhecimento de todo o processo do seu trabalho, porque ele só realiza uma parte, é o chamado trabalho em série ou a divisão do trabalho. E que vai surgir o que aí, para que também garanta mais produção, mais lucro, surgem o que? Esses trabalhadores, eles vão agora estar reunidos em um só lugar. E esse lugar são as fábricas, que as fábricas eram os lugares o que? Insalubres. Lugares insalubres são lugares doentios, porque não tinha ventilação, eram escuras, não tinha condições nenhuma de higiene. Repare que esses primeiros operários, esses primeiros trabalhadores não tinham leis que o amparasse. Eles não tinham leis que o amparasse. Era uma longa jornada de trabalho. Se registrava que eles trabalhavam até 16 horas por dia, não tinham descanso semanal, eles não tinham descanso na hora do almoço e eles também não tinham direito às férias.
Havia também muitos acidentes no trabalho, e quando o operário ele se acidentava, ele era entregue à própria sorte. Ainda muitas vezes ele era culpado por ter acontecido o acidente. E para supervisionar o trabalho desses operários, existia um responsável que era chamado feitores. E que a gente registra também que no advento das fábricas surge o trabalho de quê? Das crianças e mulheres. As crianças trabalhavam aí a partir de 9 anos, e uma jornada também longa, até 12 horas por dia. As mulheres também trabalhavam, porque se usou muito a mão de obra feminina e a mão de obra infantil, porque tanto as crianças como as mulheres realizavam o mesmo trabalho, trabalhavam as mesmas horas, a mesma jornada de trabalho que os homens, mas o salário ainda era bem menor. Se o salário dos homens era baixo, das mulheres e crianças era menor ainda. Por isso que nas fábricas inglesas usou muito a mão de obra feminina e infantil. Surge dentro da sociedade dois grupos contrários: proletariados, que são os trabalhadores, que vêm da sua força de trabalho, os chamados operários, proletariados, que eles não são os donos dos meios de produção. E a burguesia, os burgueses ou capitalistas, que são os donos dos meios de produção. Vocês podem perguntar ao professor o que são os meios de produção. São as ferramentas, a matéria-prima, o capital que se investe para se produzir as mercadorias. E quem é o dono dos meios de produção são os donos das fábricas, os capitalistas, que eram contraditórios. Por quê? Porque enquanto os operários eles viviam numa vida precária, uma vida difícil, pobres, baixos salários, a burguesia usufruía de toda a riqueza. Na Inglaterra sai na frente, a gente viu que contribuiu para o pioneirismo inglês. A Inglaterra é o primeiro país do mundo a se industrializar, a desenvolver a industrialização, isso no século XVIII. E o que contribuiu, que fatores contribuíram, proporcionaram que a Inglaterra fosse a pioneira no processo da industrialização? Há vários fatores, por exemplo, mão de obra disponível, acumulação do capital, os recursos naturais, e que esse capital, ele se acumula de capitais justamente de quais atividades? Principalmente do que? Do meio da exploração comercial das colônias da América, daqui da América, da África, e das relações comerciais com outros estados europeus. Então, tinham capital, tinham dinheiro suficiente. Acredita-se também que muito da riqueza da Inglaterra foi resultado do ouro levado aqui do Brasil, porque Portugal comercializava muito com a Inglaterra. A disponibilidade de mão de obra, tinha mão de obra barata, suficiente. Essa mão de obra se deu muito, foi beneficiada justamente pelo processo de cercamento. Lembra o cercamento? Que é quando as terras comunais, aquelas terras que todos trabalhavam, elas vão ser transformadas em propriedades privadas, elas vão ser cercadas, e muitos camponeses perderam suas terras no processo de cercamento, e que eles ficam sem suas terras, eles ficam sem ter como sobreviver, e ficando sem ter como sobreviver, eles deixam o campo e vão agora para a cidade. Aí se dá também o chamado êxodo rural. Aí as cidades começam a ficarem o quê? Populosas.
né? As pessoas deixam o campo porque nesse período a maior parte da população era formada por camponeses, só que esses camponeses eles não eram donos das suas terras, eles trabalhavam nas terras comunais era que todos podiam usar, só que eles pagavam impostos. No advento do cercamento, que cercaram as propriedades, que agora as propriedades passaram a ter dono, e muitas dessas propriedades serviam de pasto para a criação de ovelhas, que essas ovelhas forneciam a matéria-prima lã. Esses camponeses ficaram sem ter onde trabalhar e vão agora para a cidade. E chegando na cidade, eles se tornam mão de obras certa para trabalharem nas fábricas. Mão de obra abundante e barata, para se tornarem operários. Por isso que eles são chamados de proletariados, porque prole quer dizer o que? Filhos. Eles só tinham filhos. Eles não tinham capital para se investir em capital. Eles não tinham dinheiro. Os trabalhadores, os assalariados. Então, a Inglaterra sai na frente por isso, sem contar também que a Inglaterra tem o quê? A matéria-prima para os recursos naturais, o carvão, os minerais, que a energia que movia as fábricas, as máquinas das fábricas, era a energia, o vapor a carvão. Existia também muitas minas de carvão na Inglaterra. Aí também, com o advento da Revolução Industrial, vai ter também o desenvolvimento tecnológico. Muitas máquinas vão ser criadas, como o tear mecânico, a máquina a vapor, os meios de transporte também vão se desenvolver. Surge aí a locomotiva a vapor, e assim por diante, para justamente circular as mercadorias e as pessoas também. Aí, diferentes formas de organização social e política, aquelas diferentes formas, aquelas correntes de pensamento, como o socialismo científico, o positivismo, o anarquismo. O que era que o socialismo científico pregava? Quais eram as ideias pregadas pelo socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels? Dizia o quê? Analisando a sociedade inglesa, Marx dizia que a situação de miséria em que os proletários viviam era à custa de quê? Dos lucros dos patrões, dos capitalistas. Então, para mudar essa realidade de exploração em que os proletários viviam, segundo as ideias do socialismo científico, divulgadas por Karl Marx e Friedrich Engels, que essa corrente de pensamento, essas ideias também é chamada de marxismo, por conta do seu criador Karl Marx, que era preciso que houvesse a transformação. E quem iria fazer a transformação dessa realidade? Os proletariados. Eles deviam se organizar, né? E que eles deviam transformar a sociedade através da luta de classe. E que não existisse a propriedade privada, que as fábricas não tivessem donos, que as fábricas deveriam ser de quem trabalhava nelas. Quem era que trabalhava nas fábricas? Os proletariados, os trabalhadores, segundo as ideias do socialismo científico, que essas ideias depois ela vai ser divulgada através do outro sistema político, social e econômico chamado socialismo. Temos também as ideias do positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte, ele dizia o quê? Que segundo as ideias do positivismo, o desenvolvimento social deveria passar por 3 fases. A teológica, em que predominava o poder de religiosos,
e militares, a metafísica, com a supremacia, o poder de filósofos e juristas, e, por fim, a positiva, que teria como pressuposto básico o conhecimento científico, o positivo, dos sociólogos e o poder econômico dos burgueses. O anarquismo, que a palavra anarquia significa estar ou viver sem governo, eles pregavam a ausência de governo. Os anarquistas defendiam mudanças políticas e econômicas e morais, mas propunha a eliminação do Estado, do capitalismo e das religiões, pois negava a autoridade governamental, a propriedade privada e a moral religiosa da época. Eles diziam que, segundo as ideias anarquistas, que o povo não deveria ter governo, que o povo deveria se autogovernar para construir uma sociedade melhor. E essas ideias anarquistas chegaram aqui no Brasil trazidas pelos italianos. Aí, as lutas dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles não aceitaram pacificamente as péssimas condições de trabalho em que eles viviam. E os primeiros movimentos de trabalhadores foi o movimento ludista, que era formado, esse movimento ludista, que era formado por grupos de operários que invadiam as oficinas têxtil, que invadiam as fábricas e quebravam todo o maquinário como forma de protesto, porque eles achavam que as péssimas condições de trabalho e as péssimas condições de vida em que eles viviam, baixos salários, né, uma vida precária, era culpa das máquinas. Então, eles começaram a invadir as fábricas e quebrar as máquinas, que eles também ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Aí nós temos o outro movimento também, que é o cartismo, a carta ao povo, que é esse o cartismo, que é conhecido também como Carta do Povo. A Carta do Povo foi um manifesto enviado ao parlamento inglês, em nome do proletariado da Inglaterra, em nome dos trabalhadores da Inglaterra, e que nesse manifesto reivindicava o direito do voto de todos os homens maiores de 21 anos, eleições anuais para o parlamento, pagamento de salários dos parlamentares, voto secreto, fim do crédito sedentário para se candidatar ao parlamento e igualdade entre os distritos eleitorais. E que tanto surgiu da carta, era um documento, por isso que esse movimento é chamado cartismo, ou a Carta do Povo, que vocês leiam aí melhor na página 115, esses movimentos no nosso livro didático, e na página 114. Nós temos também aí a criação dos sindicatos. Os sindicatos, eles começaram a surgir de associações, né, que reivindicavam melhores condições de trabalho e melhores e leis que amparassem o trabalhador. E que dessas associações surgiram os sindicatos. Então, tiveram também várias conquistas. A partir da luta dos trabalhadores, eles tiveram várias conquistas, como, por exemplo, aprovaram leis que regulamentavam o trabalho de crianças e jovens, né? Tiveram também a redução da jornada de trabalho de mulheres e de homens, e também conseguiram reduzir a sua jornada de trabalho. Então, os trabalhadores, eles não aceitaram as péssimas condições em que viviam, sem lutar, sem reivindicar. Então, turma, nossa videoaula chega ao fim. Espero que vocês leiam, façam atividade, copiem as atividades no caderno e leiam o livro. Essa é a nossa última videoaula do capítulo 5. Na nossa próxima videoaula, nós já vamos ver outro assunto. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula.